Os textos mostrados aqui são reais e a divulgação foi autorizada pelos autores. Cansei. Eu sou o Henrique, o corretor sincerão, e hoje eu não tô sozinho. Roda a vinheta. E nesse episódio eu não vou explicar só pra vocês como funciona. Eu também vou explicar pra minha convidada, Luma, a fada da redação. A gente aperta o botão da sinceridade. Já sei, e solta o verbo. É isso mesmo! E o tema de hoje é a automedicação como hábito entre os jovens no Brasil. Lembrando que o tema tá disponível aí na descrição do vídeo. Luma, vou te mandar a redação aí, guria! É da Eduarda. Não acredito que escolheram minha redação pra corrigir. Oi pessoal do Me Salva, meu nome é Eduardo, tenho 18 anos, moro em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, do ladinho aí de Porto Alegre, e quero fazer medicina na URGS ou na UFSPA. Eu escolhi o tema da automedicação porque eu nunca tinha feito nenhuma redação sobre isso e eu sei que a gente tem que trabalhar diversos temas, né? E eu nunca tinha feito sobre esse. Sei que não foi a melhor redação que eu fiz porque teve redações que eu estava mais habituada ao tema, então foram redações melhores. E um recadinho pro meu professor, querido, sincero agora, gosto muito de ti, aprendi muita coisa contigo, tanto nas lives do Me Salva, no YouTube, no teu canal do YouTube, no teu Instagram. Inclusive sigo a tua diquinha aqui do caderninho de repertório. Então é isso, espero que tu corrija a minha redação, né? Um beijo. Duda, bem gaúcha, gostei de ti, guria. Tava meio nervosa, né? Mas assim, a tua redação ela tá legal. Vamos lá, vamos, calma. Tu já é uma carinha pálida nata, né? Então é só ficar tranquila que tu vai voar. Outra coisa, ó. Mete o pé e vai na fé. Ah, tá lá no teu quadrinho, né? Gostei dessas fotos aí atrás, mas é meio assustador, meio creepy, né? Tu tá perseguindo alguém? Ou é você mesmo, Duda? Ô Luma, o que tu achou do vídeo da Duda? Duda, muito obrigada pelo seu vídeo e pela sua redação. Vamos ao texto! Segundo Zygmunt Bauman, vivemos em uma sociedade imediatista em que tudo deve ser feito da forma mais rápida e eficiente possível. Duda, parabéns pela escolha do seu repertório até aqui. Você escolheu um pensador chamado Zygmunt Bauman, de quem eu sou muito fã, então eu sou suspeita a falar, porque esse é um repertório coringa. Bauman foi um pensador que pensou, que refletiu sobre a nossa sociedade atual, ele é contemporâneo, e por isso a contribuição dele colabora com muitos temas de redação. Correlato a esse pensamento, a automedicação como hábito entre os jovens no Brasil pode ser um exemplo de como esse imediatismo tem afetado a vida dos jovens na prática. Toma cuidado com a concordância. Correlata a esse pensamento, porque você está falando da automedicação, que é um substantivo feminino. Isso é um desvio da competência 1. Isso se torna um hábito. Opa! Calma aí, ô Dudinha. Não é porque as palavras estão no tema que a gente pode jogar assim, né? Sem se preocupar. Você repetiu jovens e hábito na introdução, né? Em poucas linhas. Então, cuidado. Pode utilizar aqui sinônimos. Fica melhor. Tá bem, meu amor? Ora pela necessidade de aceitação social, ora pela extrapolação dos limites da automedicação. Olha só, eu vou te elogiar e te criticar ao mesmo tempo, Duda. É uma boa maneira, né? Aqui no Sincerão já apareceram algumas, os 2 pontos, o não só, mas também. E agora vem outra. Ora. Coordenadas alternativas, né? Conjunções boas aqui para apresentar os teus 2 argumentos. Isso tá ótimo. Mas eu não gosto dos teus 2 argumentos. Por quê? Eles não são tão diferentes assim, a gente vai ter um probleminha de progressão lá no final. Então a gente poderia destoar essas 2 causas de uma maneira mais forte. O que tu acha aí, Luma? Esses 2 argumentos, eles parecem um pouco semelhantes para mim, mas só no desenvolvimento a gente vai conseguir saber se a Duda conseguiu defender a sua tese e garantir uma nota boa na competência 3. Em primeiro lugar, no episódio Queda Livre da série Black Mirror, é retratada uma sociedade em que as pessoas são avaliadas por notas que vão de 0 a 5 estrelas. Toma cuidado com a crase, meu amor. De 0 a 5 não tem crase. Fazendo com que os usuários tenham a necessidade de serem aceitos por meio desta avaliação. Mais um cuidado que você tem que ter é com o tópico frasal. Você começou o seu segundo parágrafo
com o seu repertório. Isso não é proibido, mas o ideal para que o seu texto seja devidamente organizado e garanta uma nota máxima na competência 3 é que você comece esse parágrafo com um tópico frasal em que você conta para o corretor qual é o seu argumento. Nesse caso, a necessidade de aceitação social do jovem. Eu concordo, Luma. O nexo tá bom, né? Em primeiro lugar, é aquele nexo de redação nota 1000 mesmo, mas geralmente o tópico frasal ele funciona de uma maneira mais forte quando nós temos apenas a cabeça da criatura ali sem nenhum repertório. Então, tópico frasal, gente, é síntese argumentativa. Deixa os repertórios pro desenvolvimento do desenvolvimento. Analogamente, no Brasil, os jovens estão constantemente sendo avaliados socialmente. Tome cuidado com o uso de advérbios cuja terminação é em mente. Você pode e deve usar esses advérbios na sua redação, eles marcam opinião, mas não de forma excessiva. Aqui em uma linha e meia você usou essa terminação 3 vezes. Então o ideal é que você substitua por exemplo, de forma constante, no lugar de constantemente. Avaliados pela sociedade em vez de socialmente. E aí você pode manter o analogamente. Sempre tentando melhorar seu desempenho no âmbito escolar ou social, levando-os à prática de automedicação. Duda, toma cuidado com a generalização. Os jovens, em geral, eles passam pela pressão de corresponder à expectativa dos adultos, isso é um fato. Mas nem todos eles recorrem à automedicação. Então aqui você poderia colocar algo como levando-os muitas vezes, levando-os em muitos casos à automedicação. Ou ainda, levando muitos deles. Você quer dizer que a automedicação é recorrente entre os jovens, mas você não pode generalizar. A fim de serem aceitos de forma mais rápida. Esses critérios justificam o fato de que 90% das pessoas que se automedicam são jovens, de acordo com o ICTQ. Eu não sei o que é isso, tu sabe aí, Luma? ICTQ? Não sei não. Essa é uma grande dúvida, né, dos estudantes em relação às siglas. IBGE, ONU, OMS, tudo certo, tudo bem. Agora, ICTQ, de repente, caberia aqui o desenvolvimento dessa sigla, né? Porque ela não é uma sigla tão usualmente assim conhecida. Eu desenvolveria um pouquinho, tá, Duda? Por outro lado... Peraí, para tudo! Por outro lado, sinal amarelo aqui, Duda. Por quê? Você está fazendo, possivelmente, uma argumentação de oposição. Eu tenho certeza que a Luma, né, vai querer 2 causas e eu aqui também quero 2 causas, meu bem. Então, cuidado, tá? Esse por outro lado não é o nexo que eu recomendo. Eu recomendo quando a gente faz 2 causas, ademais, além disso, outro sim, né? Então, um nexo de soma e não de oposição. Não joga contra ti mesmo, guria. Por outro lado, a Folha de São Paulo diz que a automedicação é um fenômeno desejável dentro dos limites. Toma cuidado com o verbo de dizer que você vai usar para colocar a sua citação. Você está citando uma matéria da Folha de São Paulo e existem verbos que são mais formais para você usar no lugar de diz que. Por exemplo, demonstra que, afirma que, defende que. O verbo dizer, ele pode ser considerado uma marca de oralidade, de informalidade, e isso prejudica sua nota na competência de número 1. Entretanto, esses limites são ignorados quando se trata de melhorar a capacidade intelectual. De acordo com o documentário Take Your Pills... Aê, assistiu a aula aqui do Sincerano Me Salva, né? Esse foi um dos exemplos de documentário que eu dei na aula de repertório aqui no Me Salva. Gostei da galera usando os repertórios que eu falo. Muito bom, guria! Os jovens fazem uso de medicamentos para pessoas com TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, sem apresentarem sintomas, para melhorarem seus desempenhos acadêmicos, podendo causar dependências e sintomas reais. Em síntese, se mostra necessário combate a essa prática. Tá, Duda, te entendi. Você desenvolveu bem os argumentos que você escolheu, mas a questão foi lá na escolha. Por quê? Porque isso limitou um pouco a sua progressão.
Percebe, Duda, que lá no primeiro desenvolvimento você já vai falar, por exemplo, da cobrança social que esses jovens têm. Aqui no segundo você fala de novo que eles se automedicam justamente porque são cobrados de maneira acadêmica, né? Então o teu texto tem um problema de progressão temática, né? Você não evolui muito a sua argumentação. E isso ocorre justamente porque você não escolheu de uma forma tão boa os seus argumentos. Tenta separar D1 e D2 para facilitar a tua progressão textual. Aqui nesse parágrafo, a minha sugestão é que você reorganize as informações, assim como eu sugeri no parágrafo anterior. Então começa a primeira frase desse parágrafo com um tópico frasal, contando para o corretor qual é o seu argumento. Eu acredito que o fato de você não ter feito isso pode ter prejudicado a sua argumentação. Na tese, você disse que esse argumento é a extrapolação da automedicação. E agora, na hora de desenvolver esse argumento, você apontou para a questão do não diagnóstico, que é o que a gente chama de subdiagnóstico aqui no Brasil. Que é pessoas que não têm diagnóstico de TDAH fazendo uso da automedicação, usando uma medicação para essa questão. Portanto, é mister que o Estado tome providências para melhorar o quadro atual. Para frear a prática de automedicação entre os jovens, cabe ao Ministério da Saúde, juntamente com o Ministério da Educação, A gente promoverem o aumento da conscientização. Epa. Conscientização. Eis a palavra problema da nossa conclusão, né? Conscientização é um substantivo abstrato e ele vai acarretar uma ação genérica. Ações genéricas, de acordo com o INEP, devem ser anuladas. Então, ações que são centralizadas em substantivos abstratos, meu amor, como conscientização, são anuladas. Por exemplo, promoverem um aumento da conscientização. Como eu vou fazer isso? É isso que a gente quer. Como conscientizar a galera? Conscientização, atenção, pode ser finalidade, mas não pode ser ação. Sobre os malefícios dessa prática, por meio de campanhas nas mídias sociais e palestras nas escolas públicas. As palestras devem ocorrer desde o 6º ano do ensino fundamental, semestralmente e com a presença de especialistas que mostrem o lado ruim da medicação. Detalhamento. Somente assim a sociedade fugirá do imediatismo suposto por Bauman. Suposto? Não sei se é essa a palavra, Dudinha, porque suposto tem a ver com suposição, tem a ver com uma hipótese, como se o Bauman, né, tivesse lá tomando seu cafezinho, estou supondo que isso... Não é assim, o Bauman, ele vai estudar, né, estudado, teorizado, são palavras melhores, aqui é uma teoria do Bauman, não uma suposição, uma hipótese, né, então uma escolha de léxico que ficou aqui prejudicada. Duda, apesar de suposto não ser a melhor palavra para você retomar a frase de Bauman, o estudo dele sobre o imediatismo, eu gostei muito que você terminou a sua redação retomando esse repertório da introdução e demonstrando projeto de texto. Vamos às correções gramaticais! Então, Dudinha, vamos lá. Aqui, hábito e jovens, né? Cuidar para não repetir. Tem um problema aqui de semântica, de repetição. Na linha 9, nós temos um problema de regência, porque nunca vai crase antes de números, assim, né? Apenas antes de horas determinadas, o que não é o caso. Na linha 11, tentar estruturar melhor esses advérbios de modo, né? Essa frase aqui pode ser melhor estruturada. Repetição de sintomas, na linha 21, nós temos aqui um problema de colocação pronominal, porque... quando nós temos uma vírgula, a vírgula afasta o pronome e pede ênclise. Depois, juntamente ao um problema de regência, vírgula, né, com o Ministério da Educação para fechar esse aposto. Cuidado que o sujeito sintático é apenas o Ministério da Saúde, então aqui nós temos um erro de concordância. Ministério da Saúde promover e não promoverem. E aqui um problema de escolha lexical. Além, é claro, né, Duda, de cuidar dessas coloquialidades, como, por exemplo, o lado ruim da automedicação. Competência 1. 120.
Justificativa. Duda, você tem poucos desvios gramaticais, certo? Mas o teu texto tá num registro muito coloquial e a gente avalia na competência 1 o registro formal, né? O domínio do registro formal da língua portuguesa. Então, nesse sentido, a tua nota baixou um pouquinho. 120, não pelos desvios, mas pela coloquialidade. E aí, Luma, tua nota na 1? Na competência 1 eu vou te dar 160. Você teve alguns desvios. Uma concordância do correlato lá na introdução, uma crase indevida no desenvolvimento 1, uma informalidade do uso do verbo dizer e a palavra suposto, que foi um termo não muito estratégico. São, portanto, 4 desvios, o que faz com que você não possa mais ter nota máxima na competência 1, que aguenta até 2 desvios. Com relação à estrutura sintática, você pode incrementar um pouco mais, porque para tirar nota máxima na competência 1, você tem que demonstrar sintaxe excelente. Então aproveite para dar uma estudadinha sobre orações intercaladas e inversões. E para resolver esses problemas que eu apontei como desvios. Competência 2. 200! Justificativa. Trouxe o Bauman, né, querida? Que a Luma ama, né? Não tem o que fazer. Então, trouxe o Bauman, trouxe Black Mirror, trouxe a Folha de São Paulo. Há repertório, sim, legitimado, pertinente e produtivo à tua argumentação. Nesse sentido, não tem como a gente dar outra nota a não ser 200 na 2. Na competência 2, por sua vez, é nota máxima! Você demonstrou que seu texto está dentro do tema de forma completa. O seu texto está dividido em 3 grandes partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Então isso demonstra que a estrutura é de um texto dissertativo argumentativo e o repertório que você usou dentro desse texto cumpre todos os quesitos necessários para um repertório tirar nota máxima nessa competência. Então é um repertório legítimo, pertinente e com uso produtivo. Parabéns! Competência 3. 120. Justificativa. Progressão temática. O teu texto tem um problema de progressão, né? Ele não anda, né? Há muita tautologia, você volta a coisas que você já havia dito. Então, a questão é só desenvolver melhor os teus argumentos e separá-los em D1 e D2 de uma maneira bastante diferente para aí sim andar o teu texto e subir tua nota. Na competência 3, a sua nota é 160. Você demonstrou um problema de projeto de texto e desenvolvimento das ideias, que foi basicamente no seu argumento de número 2. Então, o primeiro argumento você anunciou na tese e conseguiu desenvolver bem no parágrafo seguinte. Mas o segundo argumento acaba explicando uma coisa diferente do que está na tese, como eu te expliquei anteriormente. Isso demonstra que o seu projeto de texto pode ser melhorado. Então, quando você for sentar para fazer o seu projeto antes de escrever a redação, é importante que você escolha argumentos a serem desenvolvidos. Competência 4. Meu Deus. 160! Justificativa. Você tem nexos, tá super bom, mas algumas repetiçõezinhas ali que a gente pode evitar. Então, só por isso, 160. Na competência de número 4, minha nota para você é 160. Eu analisei os conectivos que você usou na sua redação, a forma como você marcou coesão e eu cheguei à seguinte conclusão: não há inadequações. Então, os conectivos que você usou lá estão corretos, mas eles são poucos. Muitas vezes você marca coesão por meio de pronomes. Isso, esse, e o ideal é que você use mais conectivos. A sua tese, por exemplo, não começa com conectivo, ela começa com isso se torna um hábito. No segundo parágrafo, você usa esses critérios em vez de usar um conectivo. O terceiro parágrafo está ótimo, ele tem bastante conectivos. E no último parágrafo, o ideal é que você começasse sua proposta de intervenção também com conectivo. Então, a gente sabe que coesão é muito mais do que conectivo, mas na redação do Enem, o tipo de coesão valorizado e esperado do participante são os conectivos. Então, minha sugestão é que você tenha uma tabela de conectivos e não só um conectivo para cada parte da redação, porque você não pode repetir. E que você possa marcar cada um dos períodos com um conectivo.
com exceção do primeiro período, porque você está começando a redação ali. Competência 5. 160. Justificativa. Ação nula, né? Tem todos os elementos ali, mas anulei a ação por ser conscientização, uma palavra abstrata, não funciona aqui, 160. Por último, mas não menos importante, a competência de número 5. A sua proposta de intervenção tem, nessa ordem, finalidade, agente, ação, modo ou meio e detalhamento. Só que a sua ação, como o Henrique já deve ter contado, ela precisa ser uma ação concreta. Então seria preciso que você dissesse o que o agente vai fazer. Luma, o agente vai gerar conscientização. Isso pode ser usado como um efeito da ação, mas qual vai ser a ação? Então esse item, esse elemento, ele acaba sendo nulo. Portanto, 160 na competência 5. Nota final. 760! Olha aí, ó. Tá indo bem, né? Tá no caminho pros 900 mais. A gente tem ainda todo o segundo semestre pela frente. E Duda, vamos lá. Escolher melhor os teus argumentos, repertório você já tem, então separar bem D1 e D2, pensa assim, ó, o que você vai falar no D1, deu, acabou, não fala mais no D2, então o D1 é o D1, o D2 é o D2, aí os teus parágrafos vão ter mais unidade. Cuidado às repetiçõezinhas e vamos elevar esse registro aí, sair dessas coloquialidades que há no teu texto. Nota final, 840. A maioria das notas minhas e do Sincerão foram as mesmas, mas como do dia do Enem, você tem que saber que sua redação vai ser corrigida por 2 pessoas. As 2 pessoas foram treinadas para corrigir da forma mais justa possível, mas mesmo assim são 2 pessoas diferentes. Por isso que vem no Enem essas notas quebradas. Por exemplo, 980 significa que a nota final de um corretor foi 960 e do outro foi 1000. E aí, Luma, faça as honras da casa. Qual o recado que você tem para nossa Duda? Duda, o que eu posso te dizer hoje é que você está muito mais perto da nota 1000 do que você pode imaginar. Por quê? Por meio dessa correção, você conseguiu perceber deslizes pontuais na sua redação. Com alguns ajustes finos e alguns blocos de estudo, você já consegue resolver esses problemas. O principal, que é construir uma redação com repertório, com poucos desvios, com argumentação, com estrutura organizada, você já domina. Agora é hora da lapidação. Aê, Luma, muito obrigado por ter participado do quadro aqui, aceitado esse convite. Você sabe o quanto Me Salva admira o seu trabalho, que é um trabalho fenomenal, ajuda muitos estudantes aí, Brasil afora. E eu quero saber de ti, como é que foi pra você ser corretora sincerona? Você já foi lá na Operação Enem ano passado, quero saber agora aqui, como foi? Eu quero agradecer o Me Salva pela oportunidade de estar aqui apertando esse botão com a minha varinha de condão e podendo transformar essa abóbora em carruagem. E você que está do outro lado e vai fazer o Enem esse ano, eu quero que você saiba que você não está sozinho e sozinha nessa. Existe aqui um corretor sincerão e a fada da redação para te acompanhar nessa jornada. Se você quer aprender como tirar 900 mais em 40 minutos sobre qualquer tema, eu vou deixar aqui embaixo o meu Instagram e o meu canal, lume. para você acompanhar e ver a mágica acontecer na sua redação. E Duda, se você quiser reescrever a sua redação e reenviá-la, tem um link aí na descrição, então se você for assinante, basta acessar esse link aí e trazer a sua redação pra gente, que a gente corrige pra vocês. E não te esquece, te inscreve no canal, ativa as notificações, dá o teu joinha, me segue lá no Instagram, @prof.henrique_araújo, segue a Luma, @luma e ponto, e segue o Me Salva, Me Salva Oficial. Semana que vem eu tô de volta, beijo, fui, tchau! Uhul!